Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma análise do BTC no par USDT. Hoje, dia 28 de janeiro de 2024, é preciso registrar a data porque futuramente nós iremos trabalharmos em cima dessa análise, tá? Irei colocar aqui, ó, na sombra, como sempre, iniciando pelas mínimas e pelas máximas, tá? Sombra inferior, sombra superior. Criamos aqui uma zona de trabalho. Mínima 24.829,44, máxima 48.997,54, 49K. Nós arredondamos sempre, tá? Isso aí são resistências psicológicas. Então nós pegamos a mínima e buscamos a máxima. E aqui nós iremos fazer a leitura do Bitcoin quando nada no tempo gráfico diário, tá? Observem que o gráfico ele faz um padrão ascendente, topos e fundos ascendentes, mastro, bandeiras, tá? Forma o mastro, forma a bandeira, buscou o topo de 48.997. Aí vocês me perguntam, Cláudio, por que você não pega o fundo de 15.400? Porque aqui eu observo que foi um ponto de descanso do preço e ele ainda não perdeu esse fundo. Então eu quero identificar qual seria a correção proporcional a esse movimento, saindo de 24.914 até 48.997. Bom, alguns alunos perguntaram, você já entende ou identificou que o Bitcoin entrou em um padrão baixista? Não, tá? Quando nada até o 4 horas não, porque o nosso setup ele é baseado em médias móveis. Eu só considero um padrão baixista quando a 9,21,50 cruza 200 para baixo no diário, tá? E se nós temos uma média de 200, ela precisa cruzar em 35.785 para eu identificar que reverteu-se a tendência. Então já tem quem empregue aí que o Bitcoin já confirmou o padrão baixista. Não sei baseado em qual setup, mas para mim é apenas uma correção e diga-se de passagem uma correção suave. Não foi uma correção acentuada, porque proporcional ao movimento, ele saindo de 24.914, uma correção saudável seria 50% em 36.883, sinalizo aqui com a cor lilás, e 61,8 de FIBO, que seria aqui no nível de 34.028. Claro, poderia acontecer ainda assim. Aqui as médias cruzaram a 50 para baixo, elas poderiam dar continuidade à queda ou à correção e descer até aqui a 200, 61,8 de FIBO, 34,08, que ainda seria um movimento saudável. Ah, mas vamos lá, cruzou a 200 para cima. Aí nós pegamos o fundo de 15.400 e puxamos para o topo de 48.997. Mesmo assim, ainda estaria em correção, tá? Então, para mim, o Bitcoin só está fazendo um pullback porque o gráfico ele é feito de projeções e retrações. Então, ele buscou 48.997, corrigiu até aqui, ó, 38.603 e já falam que o Bitcoin confirmou um padrão de baixa. Bom, quem tem boca fala o que quer, tá? Mas esse padrão ele não é de baixa. O Bitcoin, assim como eu falei no vídeo passado, ele mantém a estrutura de alta. Observem que a correção saudável seria 50% em 36.883, 61,8 em 34. Ele só chegou até 38.530. Poderia corrigir desse ponto? Sim. Mas vamos anteciparmos aqui aos movimentos. Aqui nós estamos em um gráfico diário e eu coloco em um gráfico de 4 horas. Já tem alguma coisa aqui mudando. Observem que as médias estão cruzando aqui, ó, a 200 para cima. Em um determinado momento, as médias cruzam a 200 para cima e dá início a um padrão altista. Ele faz um pullback, perde a 200, mas já começa a recuperar aqui no 4 horas, tá? Então, se eu desço para o tempo gráfico de 1 hora, ele já fez o cruzamento e o tempo gráfico de 1 hora já deu início a uma reversão da tendência, ou seja,
Aqui em um determinado momento ele cruzou para baixo, confirmou numa hora o padrão baixista. E aqui, vamos por data, 12 de janeiro de 2024, ele cruza para baixo. Se vocês pegarem aqui no dia 26, ele cruza para cima. Então 12 para 24, tá? O que é que acontece aqui, pessoal? 12 dias, ele reverte a tendência no 1 hora e retoma uma tendência altista. Ou seja, para nós que operamos com setup de médias móveis, ele reverteu no 1 hora. Certamente, se isso aqui tiver força compradora, ele irá reverter no 4 e retomar a tendência. É o que nós esperamos, tá? Poderia tocar aqui na 200 e cair, sim. Existe a probabilidade. Então, 15 minutos. No 15 minutos, ele já cruzou aqui, ó, no dia 25. Então, nós pegamos essa entrada. Por quê? Porque o nosso setup, ele deu exatamente o ponto de rompimento e a nossa entrada foi em 40.500. 40k, perdão, e 500. Então, seria aqui, ó, 40.400. Eu estou arredondando 40.500, mas foi 40.400 e alguma coisa. 40.500, porque temos um pico aqui, levei em consideração ele, e o gráfico rompe. Então, nós fizemos aqui lucro até esse ponto, tá? Se tiver um setup vencedor, dificilmente vocês terão prejuízo no mercado, porque a análise técnica, ela não mente, tá? Buscou 5 aqui, quase 6%. E nós estamos dentro dessa operação, desse ponto de rompimento até aqui, porque no 15 minutos o Bitcoin reverteu a tendência. Então eu fiz uma análise no 15, se não me falha a memória, eu fiz uma análise no 1 hora ou 4 horas, 15 e 4 horas, dando o primeiro rompimento, primeiro ponto de entrada em 40.500 e o outro acima de 40, acredito que 41, tá? Mas para quem não entrou no primeiro rompimento. Então, no 15 minutos, ele reverte a tendência, está positivo. E aí nós temos o tempo gráfico de 1 hora, está positivo, reverteu a tendência. Agora é preciso que entre a força compradora para reverter a tendência no 4 horas. Vamos fazer uma análise aqui. No 4 horas, jogo rápido. Quem sabe ele reverte aqui. Você que assiste o vídeo já consegue fazer um lucro, tá? O que é que eu analiso aqui? Nós temos um pico, já foi respeitado. Provavelmente o ponto de rompimento baseado em price action seria nesse ponto aqui. Então eu coloco o meu raio horizontal aqui, porque aqui seria uma entrada conservadora. Claro, 50% já está muito próximo. E 61.8, eu sempre falo para vocês que o gráfico tem por obrigação buscar 50%, 61.8 de FIBA. Irei sinalizar aqui, ó, as máximas. E observe o seguinte. Observe o seguinte, aqui nós temos as máximas. Como a 50% aqui, ó, pós-rompimento está próxima, nós precisamos entendermos quanto que daria de lucro, 1,48 até 50%, 4,18. Por quê? O preço rompendo e buscando esses dois níveis já cumpriu o papel dele. Então a teoria diz que nós precisamos arriscar 1 para buscarmos 3. Então se ele rompe aqui e busca até 61.8, é uma entrada positiva. Mas eu acredito que retomando a tendência, ele poderia retornar aos 48. Não estou dando garantia, eu estou falando de probabilidades. Tento entender o que aconteceu aqui, tá, pessoal? Uma linha de tendência de baixa. E aqui fica complicado se isso aqui foi 1, 2, 3, 4, 5A, tá? Poderia fazer B e C. Ou se simplesmente isso aqui é uma 1, 2, 3, 4. Poderia fazer 5A, B, C. Mesmo assim, é preciso aguardar o rompimento do raio horizontal. Então, no 4 horas, a entrada seria essa. Nada impede do preço, tá? Respeitou aqui e ele respeitar mais uma vez aqui. Para quê? Para retestar esse fundo aqui, correto? Ele respeita a resistência, corrige e retesta esse fundo. Quem sabe até perder esse fundo, porque ele precisa retomar a tendência de alta
para não fazer mais esse padrão topos e fundos descendentes. Aqui aconteceu uma reversão de tendência. Aqui aconteceu uma reversão de tendência, tá? Price Action poderia ser o movimento 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3. Está fazendo um 4 aqui, tá? De qualquer forma, essa tendência aqui foi quebrada e o preço está acima. É aguardar pullback e ele retomar isso aqui, ó. Fundo, fundo, formar um fundo acima desse nível e confirmando uma linha de tendência de alta. Bom, se ele respeita essa linha de tendência de alta, essa de baixa aqui nós já tiramos. Então, reverteu essa tendência e está fazendo topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Poderia corrigir e lançar aqui topos e fundos até 48.981. É o que eu espero, tá? Price Action aqui para nós. Linha de suporte. O preço está acima. Linha de suporte. O preço está acima. Linha de suporte. O preço está acima. Zona forte de suporte aqui. Ele poderia fazer um pullback e projetar até os níveis de 50%, 61,8. Mas caso aconteça uma correção, esses aqui são os nossos níveis, tá? Poderia corrigir em 40,193, 40,876, tá? Mas eu acredito que essa linha de tendência, se ele testar aqui, ele volte a projetar, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, próximo ciclo 1, 2, 3, 4, 5. Então nós estamos em um período curto, nós costumamos aqui analisarmos o diário e semanal, e olha como fica essa leitura aqui no semanal, no diário para nós, tá? Observem que, deixa eu limpar aqui, observem que nós temos uma zona aqui, ó, uma linha de suporte. No passado ela foi perdida, ele buscou um nível mais baixo. Irei sinalizar aqui corpo, irei sinalizar aqui sombra, tá? Então observem que aqui nós tínhamos uma linha de tendência de alta, ela foi quebrada. Nós tínhamos aqui um padrão, um canal ascendente. Esse canal foi perdido, tá? O preço perdeu o canal ascendente, fez níveis mais baixos. E o que ele está fazendo agora? Tentando recuperar ou, quem sabe, retestar para voltar aqui ao canal. Nós temos níveis de suporte mais abaixo. Nada impede que o preço venha buscar esses níveis aqui, tá? É mais uma zona aqui de suporte que o preço poderia encontrar resistência e corrigir. Bom, já que ele retorna e está acima de 41.242, eu irei, por enquanto, retirar esse canal ascendente e colocar um canal lateral aqui. Quando nada, o preço agora está trabalhando dentro desse canal lateral, certo? O que nós precisamos aqui, analisarmos se ele tem condição de romper. Isso aqui, ó, é uma linha de tendência de baixa, certo? Esse pullback que ele fez foi abaixo, poderia ter sido acima, ficaria bem mais fácil de interpretar, mas ele já pode ter feito aqui 1, 2, 3, 4, 5, ABC, ou ABC, ou simplesmente 1 para fazer pullback 2. O interessante é que está acima da linha de tendência de baixa, tá? Nesse caso aqui é vermelho. E retornou para um canal lateral. Ele poderia simplesmente romper o nível de resistência. Nesse caso aqui, o nível de resistência passa a ser esse topo. Sinalizo aqui na cor azul, 43.132, tá? Ele poderia encontrar resistência e voltar para retestar o fundo. Sabemos que o preço ele bate topo, toca fundo, bate topo, fundo, fundo, até que ele rompa, tá? Faça uma fuga desse nível. Ele perdeu, voltou aqui, está dentro do canal lateral. Claro, já falei para vocês, canal lateral ele funciona assim. E observem o seguinte, aqui no Price Action, nós temos um candle de indecisão, ele está exatamente aqui. Ele forma um corpo, uma sombra maior para cima e uma sombra inferior. Na maioria das vezes, na mesma proporção. Aqui, a sombra para cima ela está maior.
Ou seja, precificaram aqui e está corrigindo mais um nível de resistência que ele respeitou. 42.842. Porém, continua dentro do canal lateral, tá? Poderia fazer aqui se for 1 a 1, tá? Se for onda 1, fazer um pullback de 2, sim, poderia. Então, nós precisamos aguardarmos a recuperação do preço aqui e mostrar sinais claros de reversão de tendência. Vamos lá que essa resistência 43.132 passa a ser o nosso raio horizontal. Rompeu aqui para a próxima resistência 2.57 e nós temos o corpo e nós temos a sombra. E daria tudo isso aí, ó. 13.78 seria uma boa entrada caso o gráfico reverta a tendência. Então vamos analisarmos aqui o seguinte. 21, 9, não, 50, deixa eu ver, e 9, tá? 9, 21 e 50. Vamos conferir aqui que tem muita coisa. 9, 21 e a 50, tá? Por que que a 50? Ela está em outra cor aqui, deixa eu ver. Não, está correto. Está aparecendo aqui, 50, tá? Então vamos lá. Aqui nós já temos aqui o gráfico, né? Ele corrigiu, está subindo. As médias, elas estão andando de forma lateral. Deixa eu tirar essa aqui para facilitar. Observem que as médias, elas já andam aqui, ó, de forma lateral. Olha a 50, olha aqui, ó, a 9 e olha a 21, tá? Estão andando de lado. Provavelmente essa azul, pessoal, é a 21. É porque eu mudei as cores. Mudei aqui os valores. Geralmente é azul marinho. Azul claro é 9,50 vermelho. Provavelmente essa média aqui está como 21. Então vamos lá. Observem que ele sobe, correto? Perdeu e agora já está andando de forma lateral. Mais um sinal de que o preço está andando dentro desse canal de lado. O mercado está indeciso, ele precisa retomar a tendência nesse ponto. Já vimos aqui as médias. Vou tirar aqui para não confundir. E aí nós temos aqui o Price Action. Bom, é preciso aguardar, tá? Se nós pegarmos a leitura aqui, eu vou tentar fazer essa leitura. E eu não me recordo bem onde que eu fiz essa... Eu encontrei o primeiro movimento, né? Quando o tempo passa, fica ruim de identificar. Mas eu acredito que foi aqui, tá? Movimento 1, 2, 3, 4, 5. Acredito que foi isso. Vamos lá ver se dá certo. Movimento A, B e C. Então aqui, para pegarmos aí, entendermos o que está acontecendo. Aqui nós temos 1, 2 e 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Claro, o 4 é aqui. E nós temos o segundo ciclo A, B e C aqui. A, B e C. Deixa eu só ampliar aqui para ver se é isso mesmo. A, B e C, tá? Então aqui nós temos uma linha de tendência de baixa. Movimento. Esse movimento aqui tá complicado, tá, pessoal? Tentei interpretar esse negócio é complicado. 1, 2, 3 não pode. 1, 2, 3, 4 a 5 ficaria muito alto. Maior do que... Então acredito que seja aqui. Movimento 1, o back de 2, movimento 3, tá? Tem esse candle aqui. Eu acredito que seja 3. 4, não pode. 5, não. Aqui já é A, B e C, tá? Então poderia ser aqui. 3, 4, é aqui, tá? 3, 4, a 5, será que subiu até aqui? Aí pode, tá? Poderia ser porque a 5 está mais alta, mas não é maior do que a 3. E aí nós teríamos aqui um possível movimento A, B e C. O que é que eu recomendo aqui? Que vocês façam a leitura de vocês em casa aí, quem está trabalhando na tela, porque eu posso estar errado ou equivocado aqui nessa leitura, tá? Para vocês não seguirem à risca
não tirarem a prova dos 9 aí, eu acredito que todos já aprenderam análise técnica. E aí poderia ser um rompimento 1, ou simplesmente aqui ele já fez 1, 2 e está com a 3 aqui, tímida. Mas eu quero acreditar que isso aqui ainda seria uma onda 1, tá? Porque olha onde está a linha de tendência de baixa, ele rompeu. Bom, vamos lá. Se isso aqui for 1, nós temos um ciclo completo, 2 ciclos, 3 ciclos. E ele aqui corrigiu. E eu acredito que isso aqui seja uma onda 1, tá? Se for uma 3 aí, vocês me perdoem. Me perdoem. Então vamos lá. Suporte. Sombra. Sombra é preço, tá, pessoal? 38.614. Linha de tendência de baixa. Cumpriu o papel dele aqui. 1, 2, 3 ciclos completos. Pullback poderia ser uma possível 1. Se isso aqui for uma 1, ou que seja uma 3, ele precisa fazer pullback para baixo, tá? É preciso lembrar isso. Quando que isso aqui passa a ser negativo? Quando ele perder o fundo. Enquanto não perder fundos, está tranquilo. Observem que eu sinalizei anteriormente esse suporte aqui e ele precisa respeitar. Ele poderia fazer pullback, poderia ser abaixo, Cláudio? Sim. E na sequência, se for uma 1, lançar uma 3. Se for uma 3, lançar uma 5. O importante é que ele fique acima desse nível, tá? De suporte. Melhor ainda, se ele faz pullback e lança e ele fica acima dessa zona aqui, ó, de suporte, ou seja, seria defender esse nível aqui, correto? Para tentar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 ascendente. Nada impede do preço cair, tá? Mas por enquanto ele ainda mantém a estrutura de alta e é um padrão positivo. Ele precisa retornar para o canal lateral. Isso é um descanso de preço. Nós sabemos que quando o gráfico ele entra em um descanso de preço, ele está formando o padrão mastro-bandeira para romper, claro, para cima ou para baixo. Aí é a teoria de Dilma. Dilma acerta todas. Claro que vai romper para cima ou para baixo. Mas vamos entendermos o seguinte, ó, mastro, essa aqui é a nossa bandeira, tá? Essa aqui é a nossa bandeira. Em um determinado momento, a força vendedora, ela atuou bem nessa bandeira aqui, certo? Só para mudar aqui a cor, tá, pessoal? Para não ficar essa bagunça, poluição visual, essa bandeira ela é altista, porque o mastro, olha, mastro fez uma bandeira lateral. Primeiro rompeu para cima, buscou a máxima de 49, tá? Depois, retornando aqui no pullback, acaba perdendo a bandeira, mas defendeu aqui o suporte e retornou. De qualquer forma, a força compradora, ela retornou aqui com o preço e está dentro da bandeira. Quando que isso aqui complica, Cláudio? Quando isso aqui, ó, perder a bandeira mais uma vez. Eu espero que ele reteste a máxima da bandeira e, quem sabe, retomar a tendência para subir, porque já retornou para a bandeira, certo? E aí precisa voltar para esse canal aqui que eu mostrei para vocês, ó. Retomar essa tendência aqui de canal, correto? De qualquer forma, é positivo. É porque assim, ó, vamos trocarmos aqui um feedback. As pessoas acreditam que Bitcoin foi feito só para subir. Quando você fala em investimento, seja ele no mercado financeiro, bolsa de valores, criptomoedas, as pessoas perguntam assim, com quanto eu consigo entrar? 1.000 está bom? Sim. E quanto eu teria daqui a 30 dias? Aí, nesse caso, tem que procurar uma cartomante. Tem que procurar sei lá, alguém que consiga prever o futuro. No caso, Nostradamus. Por que isso? Porque não existe essa coisa de você estar em um mercado de renda variável, porque Bitcoin ele não é uma renda fixa. Observe que esses candles estão variando todo o tempo. A cada minuto ele corrige e sobe. E aí você quer colocar R$1.000 e quer saber daqui a 30 dias quanto teria de lucro, porque ninguém quer ter prejuízo. Então, as pessoas que pensam dessa forma, dificilmente darão certo na instituição, seja ela qual for. Financeira, pode ser CDI, CDB, Bitcoin, altcoins, Bolsa de Valores, Petrobras, Vale, por quê?
o operador ele já tem um gatilho de ansiedade. Porque se eu digo para você, eu explico para você das probabilidades do seu dinheiro aumentar e você quer que eu já te diga daqui a 30 dias quanto que você teria, imagine que a sua visão está distorcida. Por quê? Eu estou te apresentando uma renda variável. Eu não estou te apresentando uma renda fixa. Então tem muita coisa que nós precisamos aprendermos. O tempo, ele faz parte aqui do mercado. Nós temos aqui a escala de preço e aqui no rodapé nós temos a escala tempo. Mas nós não conseguimos prevermos aqui, ó, o tempo. Nós conseguimos trabalharmos aqui com probabilidades. Nós procuramos as probabilidades que estão a favor do operador, ou seja, a favor para ter resultado para cima, porque esse mercado já se opera para baixo. Então, o operador que quer um resultado para cima, nós buscamos probabilidades. E quando as probabilidades, claro, a favor, positivas, são maiores do que as negativas, nós entramos. Porque, pela lógica, só se entra de um ativo quando se vê algo positivo. Porque a lógica, se você está vendo algo negativo, é para sair. Se tem algo positivo, é para entrar, comprar. Então tem muita gente que tem tudo para dar certo no mercado, só não sabe se posicionar no ativo. Determinados ativos, eles requerem tempo e paciência. Paciência nesse mercado é uma virtude. Vou passar aqui para o tempo gráfico semanal, para nós darmos aqui uma analisada, tá? Olha como está a bandeira aqui, ó, que eu fiz lá no diário. Observem como aqui está perfeito. Mastro, bandeira, ele chegou no fundo, perdeu com a sombra aqui, ó. Ampliar aqui para vocês. Olha como a coisa funciona em um tempo maior, fica mais claro, ó. Mastro, bandeira, perdeu a bandeira com a sombra, recuperou. Na recuperação ele está dentro da bandeira novamente, ou seja, isso aqui que ele perdeu assustou alguns operadores. As pessoas não gostam, mas isso aqui geralmente é manipulação para zerar os stops que estavam aqui. Porque se você comprou para cima, o seu stop está aqui embaixo. Desce uma sombra monstra dessa, pega 38.614, pega os desavisados que estão no mercado futuro sem stop. Sabe quanto daria esse stop aqui? Eu acredito que ninguém coloca. 6,36. Está até razoável, né? Porque pela lógica de stop, esse stop estaria aqui, no fundo anterior, tá? Como tem uma porcentagem muito alta, eu acredito que ninguém colocaria um stop, deixa eu ver, colocar aqui, 56%, não existe, tá? Então o stop ele vai trabalhar no fundo. Se o fundo é aqui, essa sombra pegou todos os stops aqui que o pessoal tinha programado. Então liquida tudo aqui e o preço põe lá no fundo, recompra e sobe. Isso aqui, ó, liquidou várias pessoas. Ah, você está falando esse aí, Claudio. E esse aqui? E esse aqui? Para quem estava acreditando no short, o cara sobe aqui, joga o preço praticamente em 49 e shorta. Aí se você pegar da mínima 38 a 48, olha quanto deu de short aqui, ó. Quase 30, tá? Isso aqui, ó, apanhando desse fundo para cá, shortou e a tendência seria voltar para retestar. Ganhou descendo e ganhou subindo. Então eu sempre falo para os alunos que o mercado cripto ele mudou bastante de 2017 para cá. Eu acho que a derrota desse mercado é esse mercado futuros, cara. Eu me perdoe que eu preciso trocar esse feedback. Eu falei lá no nosso grupo e preciso explicar. As pessoas falam que nós precisamos comprarmos Bitcoin para gerar uma escassez. Agora entenda o seguinte, ó. Vou limpar aqui para fazer na tela e explicar isso aqui. Vocês compraram Bitcoin em 25.764. Colocaram a moeda dentro da carteira de vocês. Se fosse moeda física, vocês estariam com o papel na mão, né? Moeda física, mas é digital, vocês compraram aqui. Os baleias, eles entram aqui para operar Bitcoin, mas eles não têm Bitcoin. O mercado futuros, ele representa o Bitcoin, mas o cara não precisa ter Bitcoin. Ele entra aqui, ó, com o USDT. E quando ele sai com o SDT também. O SDT
é igual ao USDT, tá? E aí o que acontece? Esse cara entra aqui junto com vocês, leva o preço, e aí vocês têm o ativo. Vamos para vocês entenderem melhor. O ativo de vocês está dentro da carteira, o deles não, eles não têm Bitcoin. Aí eles começam a alavancar o preço, quando chega em 60, ou melhor, 49, vocês pensam assim, tomara que não caia, porque eu não quero vender, e se eu não vender, irá desvalorizar. Sabe o que eles fazem? Eles executam ordem de venda aqui e abrem short aqui. Por quê? Porque para eles, tanto faz subindo, dá resultado, eles não têm Bitcoin, e se eles shortarem também, eles não têm Bitcoin. Agora, vocês que estão com Bitcoin clausurado em carteira vão tomar prejuízo, porque vai desvalorizar o ativo de vocês. O deles não, eles não têm Bitcoin. Quando eles executam aqui, ó, esse capital que eles entraram aqui em USDT, para ficar melhor aqui para vocês entenderem, ó, eles entraram aqui no USDT e vão vender aqui. Então eles fizeram, sem ter Bitcoin, alavancaram o Bitcoin de vocês até aqui, vocês compraram a moeda, vamos lá que foi 90,94 de lucro. Aí alguém prega aí, segura para gerar uma escassez, aí você segura aqui, certo? Vamos segurar no topo. Aí o que é que eles fazem? Eles não têm Bitcoin, eles não se preocupam com a queda, então eles fazem o quê? Abrem a operação shortando aqui, ó, acreditando que a partir desse momento Bitcoin vai cair, eles começam a shortar. Por quê? Eles não se preocupam se o preço cai. Eles não têm isso aqui que vocês têm. Eles têm apenas um gráfico que representa o Bitcoin e eles shortam. Ou seja, subindo, valorizou, aumenta a quantidade de USDT. Vamos lá que eles fizeram 90,94. E quando shorta, ganha a mesma coisa. Ou seja, sem precisar ter esse Bitcoin em carteira. Então ele ganha subindo e ganha descendo. No caso, para vocês que compram Bitcoin aqui e seguram aguardando que ele rompa os 48 e busque 100k, é ruim. Por quê? Um exemplo, vamos entendermos aqui, para encerrarmos. Topo histórico, tá? 69k. Mínimo aqui de rompimento do topo histórico. 11.686. O Bitcoin é descentralizado. Nós sabemos que não, porque tem uma tiragem, ele é finito, ele não é infinito, ele tem uma tiragem finita. Então, se ele tem 17 milhões de unidades, 50% mais um tem poder de votação. Então, se 10, 15, 8 baleias compraram 60% do Bitcoin, eles são donos. Mas eles ficam comprando Bitcoin e vendendo? Não. Basta simplesmente pegar 60% e prender na carteira. E o que eles fazem agora? Está dominado aqui, é nosso. E aqui nós já não tiramos Bitcoin de carteira, nós tiramos o mercado futuro. Aí ele sobe com o mercado futuro sem jogar o Bitcoin dele na pista. O que sobrou de Bitcoin aqui, vocês estão tradando e os mineradores minerando. E eles chegam a esse lucro aqui, ó. Primeiro alvo. Quanto que deu aqui? R$465,74. Quem comprou segura porque tem que gerar uma escassez. Os caras shortam. Mais uma vez eles entram shortando e joga Bitcoin aqui nesse fundo. Pega a porcentagem e olha quanto deu aqui. 126. Vocês somam 465,74 mais 126, tá? Shortando. Agora compra aqui. Mais uma vez compra aqui no fundo e joga o preço para cima. Quanto deu aqui? Vocês peguem mais uma vez aqui e joguem ele para cima até o topo. 465,74 mais 126,3, subindo mais 138,26. Está pouco? Não. Nós não temos Bitcoin em carteira. Nós temos um gráfico que representa o Bitcoin, mas nós ganhamos o USDT. Aí ele pega desse topo aqui e desce com Bitcoin até aqui, tá? E aí olha a correção novamente, fundo. E futuramente pegam aqui e jogam em 49. Bom, quem manda no mercado de criptomoedas é o mercado futuro. Todas essas operações que foram feitas, os baleias não precisaram de Bitcoin na carteira, eles precisaram de USDT. Eu não concordo. Não concorda? Vamos lá, vai no CoinMarketCap e procura lá. Volume de negociação diário, semanal, 7 dias, 1 mês, 1 ano
2 anos, o USDT vai estar na frente do Bitcoin. Se eles estivessem transacionando Bitcoin aqui, quem estaria na frente do Bitcoin seria, na frente do volume de negociação, seria o Bitcoin. Então é uma prova que Baleia está operando Bitcoin sem colocar Bitcoin na pista. Mas infelizmente nós temos os gurus que falam assim, acumula Bitcoin para gerar uma escassez. Você pode pegar aqui, ó, vocês, tá? Podem pegar todo o volume de Bitcoin aqui, ó, 17 milhões de unidades, coloque todo na sua carteira. Todo para você. Amanhã, se eu entrar no mercado futuro, tem Bitcoin disponível para operação. Por quê? Aí eu queria que os especialistas provassem aqui para nós e mostrassem como que você vai gerar uma escassez de um gráfico que não precisa do Bitcoin para operar, só da referência. Aí fica difícil. Você pode até gerar escassez e enclausurar, só que é o seguinte, para você fazer isso, na minha visão, tá? Posso estar falando um absurdo. Para você fazer isso, você precisa neutralizar o mercado futuro, porque senão você gera escassez, coloca o Bitcoin a 1 milhão e os caras simplesmente shortam. E o que vai acontecer? Eles que têm a maior quantidade aqui, eles de qualquer forma, mesmo com a sua escassez, ele vai desvalorizar seu Bitcoin, porque eles têm poder de decisão, eles têm 60% do ativo centralizado. E aí, se você quer achar que Bitcoin, Ethereum e outras altcoins não são mais centralizadas, fica a seu critério. Então, assim, mercado futuro, ele dá as cartas disso aqui. Então, vamos lá, mínima, é a mínima do gráfico, a máxima. Eles estão trabalhando dentro disso aqui, ó. Lucro absurdo todo o tempo, tanto em Bitcoin como em altcoins. E aí o que as pessoas ficam torcendo e pregando que ele precisa romper esse topo histórico. Ele não precisa romper esse topo histórico. Ele está dando resultado quando ele cai. É comprado aqui, é vendido aqui. Se for para cair, eles shortam, desce mais. Compra aqui, vende aqui. Compra aqui, vende aqui, tá? Vende aqui, recompra aqui. Tudo isso aqui é lucro, ó. Lucro, 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 lucro. Se cair de novo, lucro e vai mais uma vez lucro. E as pessoas esperando o rompimento do topo histórico, porque estão acumulando aqui. E caso ele rompa aqui, nós vamos ficar trilionários. Vão esperando, tá? Romper, eu tenho certeza que vai. Bitcoin tem potencial de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, mas os caras estão segurando. Quem está mandando no gráfico é o mercado futuro. Eu não preciso comprar Bitcoin aqui e vender aqui para operar. Eu entro no mercado futuro, pego todo esse bonde aqui, chego aqui, eu não preciso que o Bitcoin esteja em carteira. Eu coloco uma ordem de venda. Fez pullback, pegou, está vendido. Desceu. Eu entendo que aqui é ponto de compra, eu compro, subo aqui. O que é que eu estou fazendo? Aumentando o volume de USDT. Perdeu, eu compro aqui. Subiu aqui, perdeu, compra aqui. E aí fica nessa. Olha quantas oportunidades de lucro esse mercado está dando. Aí as pessoas ficam preocupadas porque o Bitcoin não sobe, ele não foi feito só para subir. Observe que o Bitcoin ele já normalizou o seu padrão. Olha isso aqui, ó. Topo, fundo, tá? Qual seria o movimento correto? 50% é 1,8 de Fibo. Ele pegou aqui, ó. Está trabalhando dentro do padrão, perfeito. Se ele corrigir daqui e buscar uma mínima, aí vão perguntar assim, nossa, por que o Bitcoin está caindo? Porque ele está dentro da normalidade. Ele poderia corrigir aqui, ó, colocar só a pontinha aqui para vocês entenderem. 50%, 61,8 de Fibo. Ele já cumpriu o dever de casa. Já está kit aqui, ó. Pronto. Desceu, subiu. Já poderia descer nesses dois níveis aqui. Ele já estaria fazendo a lição de casa. Então, se os caras shortaram aqui no topo, 49, se eles shortaram aqui, se perder esse suporte, já pode shortar também, tá? Perdeu aqui, olha como está o caminho livre aqui, ó. Olha onde está o próximo suporte. Certo? Esse aqui é o suporte que o preço poderia buscar, tá? 100% de retração. Então, se ele perde esse suporte,
aqui pode shortar tranquilamente, porque vem buscar e os operadores de mercado futuro não vão perder essa oportunidade. Agora, o que é que eu espero? Que eles estejam tentando defender esse suporte e tentem jogar o preço para retestar a resistência. Aí ficaria bacana para vocês que acreditam que é preciso subir para ter resultado. Calculem quanto daria perdendo esse suporte até o suporte anterior. E ele estaria fazendo algo que é saudável para a movimentação do Bitcoin, que é uma correção dentro da sua projeção. Ou seja, se ele projetou, ele precisa retrair. Ele faz picos e vales, picos e vales. Então, ele sai daqui, faz um pico, ele já pode fazer um vale dentro da normalidade, seria 25.753. E entenda uma coisa, essa aqui é a região de operação do Bitcoin, tá? Resistência é a máxima, é uma resistência aqui. Ele sinalizou, marcou lá com a sombra o nível de 49, né? 48.999, 49. E ele registrou aqui, ó, uma mínima. Esse aqui é o padrão do Bitcoin. É isso aqui. Ele fez um mastro, está dentro de uma bandeira. A bandeira está testando mais fundo do que topo. Se ela quebra aqui, ela vem buscar tudo isso. Aí vocês irão perguntar mais uma vez. Por que que o Bitcoin corrigiu? Aí nós temos aqui uma linha de tendência de alta, certo? Se ele desce e retesta fundo, ele ainda assim estaria dentro do padrão, porque ele estaria testando o suporte. Aqui, ó. Topo, fundo, topo, fundo. Seria dentro da normalidade o teste desse suporte. Tudo isso nós precisamos entendermos. Agora, com essas promessas, é lua e tal, é bull market. Bom, bull market pode acontecer sim. O Bitcoin está em um padrão altista, ó. Fundo, 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 topo e fundo, topo. Mesmo ele fazendo um fundo até o nível de 25 ainda é saudável. Ele só não pode perder os 25, que aí estaria revertendo a tendência, certo? E o que nós precisamos atentarmos aqui? Eu quero, né, e acredito que ele volte para retestar e rompa, porque ele já precificou, já sinalizou aqui para nós que ele tem uma máxima, 49. Ele precisa, a força compradora precisa buscar esses 49. Por que, Cláudio, você acredita isso? Porque senão, ele iria fazer esse padrão aqui, ó. Alguém conhece esse padrão? Cabeça. Voltaria olha, dentro da normalidade no suporte e aí aqui você já sabe, né, o que é que acontece aqui. Por isso que eu falei para vocês em uma análise anterior que esse topo, ele me soa estranho. Esse topo aqui, ó, para mim, ele soa estranho. Que é esse aqui. Esse cidadão aqui, ó, esse cabra aqui, ó, ele soa estranho para mim. Esse aqui, por quê? Observem aqui, ó, vou tirar isso aqui, tá? Vai ficar longo, pessoal, mas não dá para fazer análise meia boca. Eu sempre falo aqui. Ah, sua análise é boa, mas é demorada. Bom, aí tem que procurar outra análise, porque essa aqui vai ser demorada ou será demorada. Esse cara aqui, ó, que é o topo, tá? Sombra, resistência e nós temos o corpo aqui. Ele precisa ser rompido. O Bitcoin subiu, fez uma sombra, negou fogo aqui e o topo ficou abaixo desse topo aqui. Já soa mal para mim, porque como eu trabalho, nós trabalhamos projetando o futuro, né? A probabilidade, ele poderia fazer isso aqui. Topo, descer que a correção saudável seria aqui, tentar subir, fazer ombro, cabeça, ombro. Então, pela lógica, o que é que eu espero, tá? Se é que é do interesse dos baleias, subir o Bitcoin, romper e dar continuidade ao bull market. É não deixar perder suporte. Porque aí, ele trabalhando dentro desse suporte, existe a probabilidade do rompimento superar esse topo aqui anterior, esse aqui. Se não superar, isso aqui é arriscado. Seria praticamente aqui um topo duplo. E ele precisa passar disso aqui. E as pessoas às vezes não entendem. Ah, está vindo o bull market, e agora é lua, e agora é 100 mil, e agora é isso, e agora aquilo, mas eu preciso que ele rompa esses dois níveis. Corpo e sombra, tá? Para romper esse topo anterior. Agora é romper de qual forma? Fazer isso aqui, né? Vamos lá. Subiu daqui, rompeu e volta. Não. É romper, fazer pullback aqui em cima e dar continuidade à alta. Pullback em cima do pico, tá? Não é pullback abaixo do pico, porque aí não iria adiantar muita coisa. Eu quero que ele faça, ele utilize essa resistência aqui, ó,
como suporte, tá? Então essa resistência, ela passa a ser o suporte do preço. Por quê, Cláudio? Porque é uma região aqui, ó, nós sabemos que isso aqui é bipolar. No passado atuou como resistência e no presente está atuando. Por quê? O preço está baixo. Ele precisa romper isso aqui. Caso ele rompa, eu acredito que o viável seria isso aqui, ó. O back aqui em cima para lançar e retestar esse nível aqui, ó, de 69K, certo? Aí sim, o market retomou a tendência. Mas se por algum motivo ele me faz um pullback aqui, já complica. Aí quer dizer, Cláudio, se ele fizer um pullback aqui, seria ruim? Não, não seria ruim, porque aí daria chance de comprar Bitcoin mais barato, tá? E eu acredito que os baleias poderiam fazer isso para depois retomar a tendência de alta. Então ele iria corrigir, como eu falei para vocês, até aqui e depois tentar fazer a reversão de tendência daqui, comprando no pullback mais barato. Aí nós precisamos acompanharmos e fazermos aqui uma análise, ó, acima desse suporte. Se perder isso aqui, nada feito, tá, pessoal? Então, por isso que eu digo para vocês que análise técnica não é bem assim. É bull market, está vindo, não sei. Eu não prego esse tipo de coisa. Por quê? Se esse negócio aqui não aparece e você procura o cara que pregou isso aqui, ele vai xingar sua mãe e sua família. Ele disse que é a longo prazo, ele não disse Eu não estou aqui dando nome quando eu falo cara, eu estou me referindo tanto a aluno, como a seguidores, como a inscrito, como a operadores que só pensam no futuro. Não estou falando aqui de A, de B, de fulano que fez. Não, não sou dono da verdade. Eu estou falando que para operar isso aqui tem que ter um cuidado enorme, porque o mercado futuros ele destrói qualquer formação positiva. Ele está subindo, a estrutura é de alta. Eu confirmo aqui no vídeo. Bitcoin está com a estrutura de alta. Me entra um baleia, acho que fumou, sei lá, uns baseados aí, fala, eu quero é shortar. E o cara tem bala na agulha. Ele vai empurrar isso aqui para baixo. E eu vou poder fazer o quê? Não sei você, que eu sei do meu capital. Vou poder fazer o quê? Operar contra a tendência? Não. Vou abrir uma operação de short e acompanhar ele. Dizem que galinha que acompanha pato morre afogado. Então, se o baleia quer shortar e ele que manda no mercado, eu shorto com ele. Se eu resolver jogar para cima, eu morro afogado. Tem que seguir a tendência. E quem dita a tendência? Os baleias. Então, isso aqui é um topo perigoso para o Bitcoin. Ou ele rompe isso aqui, ou o bull market vai aguardar uma correção até os 28, 25K. Então, o viável seria que ele rompesse aqui. Mas, Cláudio, se ele cair, né, caso ele corrija e venha até esse nível, seria ruim para o preço? Não. Seria viável para nós analisarmos uma boa entrada aqui, porque comprando aqui nesse suporte, aí nós já teríamos aqui uma margem de lucro até a máxima, quase 100 aqui de lucro, caso ele caia até os 25, o que eu acredito que iria demorar um pouco, mas não é impossível, tá, pessoal? Não é impossível. Entenda o seguinte, o Bitcoin já cumpriu o papel dele, ele fez um pico até 15.400 e fez um vale até 61.8. Já cumpriu o papel. Pela lógica, agora seria fazer um vale, descer até 25K. Então tem que ter cuidado, tem que ter cautela. O movimento aqui é padrão, é positivo, a estrutura é positiva, mas tem que ter cautela com essas propagandas de bull market. No passado, a Litecoin também, é agora, é o halving, está chegando, vai bombar. Os caras se anteciparam em 40 dias, bombaram a Litecoin, jogaram lá no topo e as pessoas dizendo, comprem Litecoin que está chegando o halving. Eu falei, gente, os baleias se anteciparam, o Litecoin já subiu demais. Não, é aí, agora é que vai subir na data, a Litecoin despencou. Então esses caras, eles não trabalham para beneficiar a sardinha. Eles estão aqui, estão analisando e têm sua forma de operar, suas estratégias. Então cuidado com isso aqui, tá? Eles poderiam shortar exatamente na época que vocês estão aguardando o bull market. E aí vocês ficariam comprados no topo e eles jogariam o preço para baixo. Aí na segunda-feira, porque o semanal fecha no domingo, as pessoas iriam perguntar, o que houve que o Bitcoin caiu? Não sei. Aqui não se pode falar que ele é manipulado, não se pode falar que os caras centralizaram o Bitcoin, não se pode falar nada, não sei, eu não sei por que ele caiu, mas eu já conseguia prever o porquê, porque todos aqui estão defendendo interesses. Pessoal,
O vídeo ficou longo, mas eu gostaria de dizer para vocês que esse vídeo ele é feito para quem se interessa por análise técnica e acredita no trabalho que nós fazemos aqui. Caso você tenha interesse, o link está na descrição do vídeo aí do nosso grupo free, grupo aberto. Eu passo análise do Bitcoin, todas as altcoins e bolsa de valores em grupos precificados. Nós temos os grupos aí que eu passo análise todos os dias da bolsa e do mercado cripto e falo da minha visão. Graças a Deus é um grupo que está dando certo, nós estamos buscando os alvos, acertando nas análises e aí irei manter dessa forma. Em relação ao tempo do vídeo, nós temos alunos que estão estudando e eu aproveito um vídeo também para dar uma pincelada aqui e dar uma reforçada dos nossos estudos, tá bom? Caso você entrou, achou o vídeo longo, pô, é muito demorado, é muita coisa, é assim mesmo, não dá para analisar um mercado levando em consideração só a lua, tem que tratar todos os pontos aqui, tanto positivo como negativo, para chegar no denominador comum, tá bom? De antemão, agradeço a sua atenção, deixe o seu like, deixe o seu comentário, participe do nosso grupo. Se quiser compartilhar o vídeo com um amigo, com um vizinho, com um parente, compartilhe, mas não jogue em grupo de criptomoeda de pessoas, porque as pessoas não gostam, né? Como se você estivesse jogando anzol no aquário dos outros. Alguns pensam dessa forma, mas vamos respeitar. Muito obrigado pela atenção, um bom fim de semana. E vamos aguardar aí o fechamento do semanal hoje, às 21 horas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e vamos que vamos.